Diz assim: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: e nesse mês será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro de todos os meses do ano. Falai à congregação de Israel, dizendo: ao 10º mês, tome cada um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro de cada família. Mas se for uma família pequena, para um cordeiro, então tome um só cordeiro, mas pega o seu vizinho, a sua casa, conforme o número de pessoas ou de almas, cada um conforme o que comer, fareis conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, ao qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia do mês. E todo o juntamento da congregação de Israel terá o sacrifício à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão nas ombreiras das portas, nas vigas das portas das casas em que comereis. E naquela noite que comerem a carne assada ao fogo e aos pães asmos com as ervas amargas o comerão. E não comereis carne crua, nem cozereis em água, senão assado no fogo. E a sua cabeça, os seus pés também com suas vísceras ou fressura, comereis todo. E nada deixareis até que amanhã, mas o que dele ficar da manhã queimareis ao fogo. E assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, assim também comereis. E os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos aos pés, e o cajado à mão. E comereis apressadamente, e passareis a Páscoa do Senhor. Amém? Feche teus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós lemos a Tua Palavra. A Tua Palavra tem vida e nós se prostramos diante dela como um reconhecimento que precisamos do Teu Espírito Santo. Somos pessoas fracas e frágeis, debilitadas, mesmo que estudamos e aprendemos, podemos transmitir a sabedoria do homem, mas não a inteligência do homem, mas não a sabedoria de Deus. Porque aquilo que é do homem, que é inteligente ou que é natural, para Deus é loucura. Mas aquilo que para Deus é loucura é sabedoria ao homem. Então, Senhor, precisamos da Tua sabedoria. Que mesmo que pareça às vezes loucura aos homens, mas é sabedoria, é poder de Deus. E que nessa noite possamos aprender o que realmente é a Santa Ceia ou a Páscoa, no nome poderoso de Jesus. E você diz amém. Irmãos, falar de Santa Ceia, nós temos aqui os elementos, né? A uva espremida, né, que se torna o suco, e o pão, que é moído o trigo, e passa por um processo muito, né, até chegar a farinha, né, e depois da farinha ela é misturada com água, e depois é assada ao forno. Nós podemos ver que, quando Jesus comeu a primeira Páscoa, Ele desejou muito, porque Ele sabia que ali começaria uma nova aliança, ou um novo destino na vida das pessoas dentro da igreja. Porque até então os homens viviam debaixo de uma lei que era olho por olho e dente por dente. Era uma coisa que você plantava e colhia na hora. Não que você hoje não possa plantar algo ruim e se não se arrepender vai colher. Mas hoje existe um perdão, uma misericórdia de Deus através daquele sangue de Cristo. Mas para nós entendermos o que é a Santa Ceia, eu já queria pregar essa mensagem muitas vezes, mas sempre ficou passando, e hoje eu quero ensinar você. Eu não quero fazer uma pregação a qual você vai se empolgar, mas eu quero que você aprenda o que é os elementos da Santa Ceia. É um gesto simbólico. Para começar, então, a gente tinha que partir lá no livro de João, né, no capítulo 1, 29, diz assim que quando João Batista estava batizando as pessoas, e ele chamava as pessoas de víboras, ou a palavra víbora vai dizer assim, pessoas que são de constância dupla, que não tem caráter, e mesmo assim as pessoas vinham para reconhecer as suas misérias e se batizavam. E a Bíblia diz então que quando Jesus vem, Ele reconhece o Cordeiro de Deus. Ele diz, não, de maneira nenhuma eu vou te batizar. Então a Bíblia diz que Jesus diz, deixa por enquanto, convém cumprir toda a Escritura. E Jesus como homem se submeteu. E a Bíblia diz então que João reconheceu logo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus aqui tem um significado, porque o mesmo Cordeiro foi morto na Páscoa. Então nós vamos partir para o livro, antes de comer a ceia, antes de nós entendermos o que é a Santa Ceia, nós temos que entender uma coisa lá no livro de Levítico, né, que quando Deus instituiu a ceia, a ceia da carne, você sabia que em Gênesis, no capítulo 9, e no versículo, se não me falha a memória, 12 ou 13 em diante, começa então o homem a comer carne.
porque o homem era vegetariano. Todo homem criado no Éden, mesmo quando saiu, até o dilúvio, o homem não comia carne. Mas no Gênesis capítulo 9, quando a arca ancora em cima da montanha do Ararat, né? A Bíblia diz então que Noé, ele sai da arca e Deus então dá uma nova ordem. Assim como vocês comeram dos frutos que eu coloquei para vocês, agora vocês se alimentam de toda o animal que rasteja ou que está sobre a terra. Por que Deus mudou ali? E ele diz ainda, terrível será para o homem para o animal. O homem será um predador. Vocês imaginam que até então o homem comia e se alimentava de frutos. Mas no dilúvio, por 40 dias e 40 noites, e durante muitos e muitos tempos, eu não me falho a memória, eu acho que ficou quase um ano a terra inundada até que secou completamente. Então vocês imaginam que tudo que era fruta e coisa desapareceu. E a comida já estava escassa na arca. Então os animais que estavam na arca, certamente, eles poderiam produzir um alimento para os filhos de Noé, até então que eles se recuperavam. Esses três filhos com o pai e a mãe. Então ele mandou uma ordem de comer, aí começou o homem a ser carnívoro. Então o homem começou a comer, mas Deus disse assim, vocês comem da carne, porém não comem do sangue, porque no sangue existe a vida. Todas as vezes que vocês matar um animal, sacrifica ele e derrama o sangue inteira. Olha que Deus fez um pedido ali, e depois vem a lei. Quando Moisés institui a lei no livro de Levítico, a Bíblia diz também que lá está escrito, não comer da carne com o sangue não podemos comer. Pastor, eu posso doar sangue? Claro, porque o doar sangue não é comer sangue, você vai estar transmitindo vida. Agora você não pode comer do sangue, né? Antigamente eles matavam aquelas galinhas, sacrificavam aquela galinha, né, de uma maneira que o sangue ficava no pescoço, né? Fazia aquela morcilha preta, cheia de sangue. É pecado? É pecado. A Bíblia diz que não é para comer, eu não vou questionar Deus, eu não vou comer. Agora se alguém estiver no hospital e precisar de sangue, eu vou doar. Porque até então Deus estipulou para nós comer a carne sem sangue. Amém? Agora você vê que para Deus mandar não comer com sangue seria algo muito forte. Aquele povo então começou a entender, e a lei veio, não coma do sangue. E se nós pegarmos a Bíblia, né, e nós analisarmos a Bíblia, no livro de João, no capítulo 29, fala que Jesus é o Cordeiro. Agora, em João 6,48, né, Jesus ele começa a anunciar algo muito forte, que alguém poderia trair ele. Ele diz, e onde é que vai trair? Justamente no dia da Santa Ceia. Eu vou fazer uma mensagem assim, depois eu vou explicar tudinho. Aí quando Jesus disse, olha para os discípulos, alguém entre vós vai me trair. Aí Pedro, como era afoito, não tinha coragem de pedir para Jesus, porque Jesus podia dar uma cortada nele, porque Pedro sempre queria mudar a mensagem de Jesus. Ele então viu que João era mais íntimo, ele chega no ouvido de João e diz, João, vai lá e pergunta para Jesus, quem é que vai trair? E tu vê como Jesus é sábio, né? Ele diz assim, olha, aquele que vai me trair, aquele que vai botar, que vai comer o bocado que eu vou botar molhado, o bocado molhado. Então quer dizer que Jesus estava predestinando uma santa ceia futura, em que ele pegaria o pão, ele rasgaria, molharia o pão no vinho e daria em secreto para uma pessoa. E essa pessoa iria comer desse pão molhado e ninguém ficou sabendo. Como Jesus, ele é muito discreto, talvez aqui dentro da nossa igreja tem pessoas que pecou, tem pessoas que adulterou, tem pessoas que fez muita coisa errada. Mas nessa noite você vai molhar o pão no vinho e vai dizer assim, Jesus, tu és secreto, tu não me entrega, tu não me faz eu passar vergonha. Mas também tinha um gesto muito nobre nisso, segundo a lei judaica, quando um convidado estava na mesa, e ele convidava, e aquela pessoa já estava quase ao ponto de ir embora, e as pessoas gostavam daquela pessoa muito, aquela pessoa era uma pessoa muito excelente, o dono da festa, ele fazia um gesto, ele pegaria um pedaço de pão, molharia no vinho, e tomaria e daria para aquela pessoa, e aquela pessoa não poderia mais sair da mesa, ela ficaria constrangida, e ela acabava ficando mais na mesa, para poder fazer mais uma aliança. Então Jesus estava dizendo para Judas, Judas, eu vou molhar o pedaço de pão, para que eu vou te dar uma chance na mesa, para que você reflita, e fique um pouquinho mais, e não saia e me traia, porque Jesus sempre quer dar uma chance. Mas eu não quero pregar sobre Judas, eu quero pregar sobre os elementos que nós lemos aqui. Você vai repetir agora comigo, diz assim, ó, cordeiro, família, sangue, pão sem fermento, fogo, ervas amargas,
comer tudo e colocar o sapato no pé e o cajado na mão. Tu vê que a primeira Páscoa, que depois foi substituída pela ceia, olha o que Deus disse: tu pega no 10º dia, mas no 14º, esse cordeiro amarado, você mata ele. E vocês vão comer esse cordeiro assado, não pode ser cru, e nem fervido na água, vocês vão ter que assar no fogo, um churrasquinho. E quando vocês comerem no 14º dia, vocês encerram o calendário de vocês egípcios, porque eu vou livrar vocês da escravidão. A partir de então, no 14º de Abib, vocês são um povo livre. Vocês deixam para trás tudo aquilo. E assim eles fizeram. Então eu vou pregar para você a primeira coisa que Deus diz numa santa ceia: para como essa está cheio de pessoas, tem que ter o cordeiro. Se não tivesse o cordeiro nessa ceia, meu filho, eu não estaria aqui. Porque se o cordeiro de Deus, que João diz, eis o cordeiro, não está na ceia, eu também não estaria. Você não veio na igreja por causa do pastor, por causa da IPAB, não. Você veio comer por causa do cordeiro. A segunda coisa que Deus mandou fazer, Ele diz assim: as famílias pequenas se reúnem para que se congregue uma grande. Então eu vou dizer assim: famílias pequenas significa que aqui estão os pequenos que se congregam para comer a santa ceia do Cordeiro, porque os grandes, aqueles que se acham os maioral da cidade, não estão aqui. Então, se você é pequeno, levanta a tua mão e glorifica, porque a ceia é para ti, porque Deus tem parte com os pequenos. Agora, o terceiro alimento é o sangue. Ele disse: quando vocês matar, colhem o sangue numa bacia. Então vocês comem, começam a assar carne, reúne as famílias, mas toma cuidado, o sangue vocês não usam. O sangue vocês passam na porta, porque nessa noite eu vou mandar o anjo da morte, e esse anjo vai descer do céu à meia-noite. Enquanto vocês estão comendo o cordeiro, a portas fechadas, uma neblina pesada vai estar para lá de fora, e todo primogênito vai ter morte lá fora. Eu vou dizer para você, enquanto nós estamos aqui com o sangue do Cordeiro, nos umbrais da nossa cabeça, da nossa porta, sobre nossas vidas, como Paulo diz, lá fora existe uma nuvem tenebrosa de morte. Nessa noite milhares de pessoas estão se drogando e morrendo. Acidentes de autos estão acontecendo. Meninas estão se drogando. Coisas terríveis estão acontecendo agora. Mas pro lado de dentro da casa existe uma ceia. E você pode glorificar, porque aqui dentro a morte não chega. Oh! Aqui dentro a morte não chega. Diz assim: eu tenho o sangue do Cordeiro na minha vida, e o espírito da morte passa de lado. Eu sinto a presença de Deus aqui, Lucas. Você é privilegiado, você é pequeno. Diz assim: não tem lugar para os grandes não, aqui tem só lugar para os pequenos, porque os grandes não querem, mas os pequenos querem o sangue do Cordeiro. Oh, lá fora existe morte. Eu queria que hoje tivesse um telão aqui mostrando o que está acontecendo agora nas famílias. Há pouco eu li um bilhete: fulano se matou. Mas Deus te trouxe para uma ceia. Deus te trouxe para um lugar, as portas fechadas. É por isso que Jesus disse: eu anseio tomar convosco, eu tenho pressa em tomar convosco. Sabe o que estou dizendo para você, meu filho? Calça o teu sapato hoje à noite, porque Deus vai fazer algo grande na tua vida. Diz assim: vamos viajar nessa mensagem, pastor. Dá um glória a Deus aí. Terceira coisa que tem que ter: fogo. Diz fogo. Eu não posso comer cru. Tu sabe que quando Jesus pregou lá em João 13, e diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se vocês judeus não comer da minha carne e beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo. A Bíblia diz que todos começaram a se retirar. E Pedro, chegando ao pé do ouvido de Jesus, diz: Jesus, muda a tua mensagem. Está muito forte. O povo está indo embora. Muitos discípulos a partir daí abandonaram Jesus.
Não entenderam uma simbologia. Por quê? Porque se você ler em Reis, em Crônicas, em Levítico, em Êxodo, se você ler Deuteronômio 28, Deus proíbe o homem de comer carne com sangue. Agora Jesus vem e está mostrando uma Páscoa, presta atenção, a qual ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu. Então os discípulos olham para ele e não entendem mais nada. Por isso que ali fora o povo não entende o que se passa aqui dentro. Eles não têm uma intimidade. Então as pessoas que ouviram Jesus começaram a dizer: mas como assim? Tu és o pão vivo. Ele disse: olha, se vocês não comer da minha carne e beber do meu sangue, vocês não têm parte. Porque aquele que come da carne e do sangue tem vida em mim. E eles não entenderam por quê. Porque eu vou te explicar, quando Jesus curava as pessoas não, ele está curando. É profeta. Quando Jesus dizia: eu sou Deus, eu vim do Pai, eu e o Pai somos um, dá para engolir. Mas quando Jesus diz: comer da minha carne e do meu sangue, ele estava transgredindo uma lei. Mas como? Não, vamos embora, eu não vou comer carne com sangue. Como é que esse homem quer se matar e dar carne para comer? Eles não entenderam nada. Jesus estava falando no pão e no vinho. Jesus estava dizendo que a sua carne ia ser um sacrifício na cruz, que o seu sangue ia escorrer na cruz. Jamais Jesus ia dar o seu corpo para nós comer, mas ele estava dando um gesto simbólico para acabar com os sacrifícios de animais, para acabar. O macumbeiro, o feiticeiro acaba de fazer esses feitiços, tem que acabar. Hoje o sangue de Jesus é representado no pão e no vinho, tem muito mais poder do que qualquer cabrito, do que qualquer... você nem sabe o sangue de Jesus, o poder que tem. Só que tem um detalhe: nós já passamos do sangue nos ombrais, nós já reunimos as famílias, né? E nós já temos o cordeiro aqui. Mas a Bíblia diz que tem que ser comer tudo. Então, meu filho, quando Pedro quer mudar a mensagem, eu não vou mudar a mensagem. Porque a mensagem diz assim que tem que comer cabeça, tem que comer pé, tem que comer bucho, tem que comer tudo. Hoje você vai comer a mensagem toda, porque tem que comer tudo. Não é servir a Deus por isso, por aquilo. Não, você vai servir a Deus na coisa boa, na coisa ruim. E vai prosseguir, vai ter que comer tudo que sai desse altar. Tem pessoas que dizem: pastor, se você não prega, o Tiago, eu não vou na igreja. Meu filho, tem que comer pé, tem que comer orelha, tem que comer cabeça. Porque Jesus aí, ele falou, Deus falou, tem que comer tudo. Não deixa sobrar nada. Aí eu vou na igreja para comer picanha. Não, irmão, você vai comer o que tem. O cordeiro é para ser comido todo. Aprendeu a comer tudo? E o quarto elemento, tem que ter fogo, diz fogo. Porque se tem cordeiro, tem família, tem sangue na porta te prevenindo de todo mal, né? E o que mais tem? Tem tudo para comer, tem que ter fogo passar. Tem fogo aí? Se você não tiver fogo, meu filho, o cordeiro não vai se assar. Se você não tiver fogo, a coisa não vai funcionar. A Bíblia diz assim, em Levítico 6, 12 e 13, que nunca se apaga o fogo do altar. Enquanto que eu estava dentro da casa, achando um churrasquinho, fazendo festa, lá fora tinha destruição. Nós estamos em festa, estamos comendo o cordeiro todo. É mensagem boa, é mensagem ruim, é aquilo que serve, é aquilo que me bota contra a parede. Irmãos, nós temos que comer tudo. Mas tem uma coisa, tem que ter fogo passar. Não vamos comer nada cru não. Porque às vezes as pessoas querem comer rápido, querem sair logo do culto, querem botar regra no churrasco, querem fazer as coisas do jeito delas. Não, aqui não é uma religião, aqui é o cordeiro sendo assado em sacrifício para você. E ele está assando no tempo dele, da maneira dele. E quando ele está pronto, eu vou dar sinal, acabou o culto, a carne está assada. Enquanto isso você vai metendo fogo, para que o fogo ele possa continuar no altar. Porque se não tiver fogo, meu filho, vai ficar cru. Aí você diz: pastor, mas como assim? Se você não mandar fogo para cá, filhinho, o cordeiro não assa, o cordeiro está no altar. Eu preciso de fogo. Amém? Então manda fogo para cá. Calçando o sapato. Está tudo isso em Levítico 12. Diz: calçando o sapato e pegando o cajado na mão. Era um símbolo
que eles iam comer o cordeiro, a partir daí, eles iam dizer tchau vida de escravo, tchau vida de derrota, tchau vida, porque se você não tiver o cajado, que é um símbolo de trafegar para o céu, meu filho, e as sandálias do avivamento, para que você não mora aqui na terra, não está aqui na terra, você está de passagem. Eu vou dizer para você, o cajado e a sandália significa que o crente, ele só vive de passagem, porque o seu destino é sair da terra e ir para o céu. Então Deus falou para eles, bota a sandália e o cajado na mão, porque hora por hora vocês comem apressadamente o cabrito, e eu vou chamar vocês no tempo certo, vocês vão viajar, para nunca mais ser escravo. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Diz, queima, Senhor, queima hoje, porque hoje o meu milagre vai vir, hoje o meu milagre vai vir, eu preciso de fogo no altar. Se tem fogo aí, glorifica Ele, porque hoje eu vou profetizar calçados no teu pé, aonde você não iria, você vai ir, aonde você não possuía, você vai começar a possuir, porque cajado é símbolo de autoridade. Eu sinto a presença de Deus. O que mais me entristece, eu às vezes vou para Palmas, de onde eu sou natural, e eu saí de lá com 18 anos, e tudo que eu fiz errado, até hoje eles vêm me jogar na cara. Sabe que eles não esqueceram que eu virei crente? Esse dia eu fui lá datar o meu pai, meu cunhado, meus amigos passados, e disseram assim, eu não vou na tua igreja. Por quê? Por causa de uma coisa, vocês não podem fazer nada. Como assim? Vocês são escravos naquela igreja. Eu falei, por quê? Paulo diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo. Então por que vocês não fazem? Por que vocês não saem, se misturam com o povão? Porque eu não quero. Aí eu disse, eu posso fazer uma pergunta para você? Sim. Por que tu fuma? Porque eu quero. Por que tu não para? Porque eu não posso, escravo. Tu bebe, eu bebo. E por que tu não para? Porque eu já tentei, às vezes eu gosto de ir lá na bodeguinha tomar. Então você é escravo. Eu sou livre. Eu vou dizer assim, você de vez em quando dá uma saidinha nas mulheres. É bom, pois é. Por que você não para? Escravo. E depois nós que somos escravos, nós somos livres. Eu não faço porque eu não quero. Eu não bebo, eu não fumo porque Deus me libertou. Eu não preciso. Seja inteligente, meu filho. Não perde para o mundo. Um dia o meu pai falou assim para mim, eu não vou na tua igreja porque vocês pegaram aqueles bêbados, aqueles drogados também, que faziam tudo errado, agora botar lá e são santos. Irmãozinho, Pai do Senhor, santo homem de Deus. Eu falei, tá certo, pai. É que vocês têm uma religião que vocês pegam o toco, moem ele lá no torno lá e faz um santo. Depois vocês pegam o chumbo lá, faz um santo. Depois vocês pegam o ferro, faz um santo. Pega ouro, prato, faz um santo. Nós pegamos um pecador, convertemos ele, ele fica cheio do Espírito Santo e ele fica santo mesmo. É assim que funciona, meu filho. Diz, vai ter fogo no altar. Vai ter sandália no pé. A sandália tem que existir, né, filhinho? Se você não botar sandália, você não pode sair do Egito. Porque aqui, hoje você tem que sair daqui revestido. Colocar sandália. A Bíblia diz colocar a sandália da fé. Ou a sandália da justiça. Porque se você andar no deserto, olha como Deus é sábio. Ele diz assim, coloca sandálias. Por que Deus se preocupou? Porque eles iam sair da escravidão e caminhar no deserto quente, meu filho, queima pé. Então quando você sai daqui, pede o revestimento. Senhor, me reveste. Bota a sandália no meu pé. O sandália do Evangelho. Tão formosos são os pés daquele que anuncia a palavra. Cada passo que você dá com a sandália do Evangelho, meu filho, você vai com autoridade e poder pregando, evangelizando, e as pessoas vão notando que você vai se afastando da escravidão. E o cajado significa autoridade. Aquilo que você estava dependente não depende mais. A partir de hoje você bate o cajado e diz, eu tomo posse. Eu bato o cajado, eu tomo posse. Eu bato o cajado, eu tomo... É um símbolo de autoridade que o sacerdote tinha.
Amém? Vamos continuar a mensagem, que eu já me perdi todo aí também. Eu estava explicando sobre aquilo do pão agora eu vou entrar na Santa Ceia do Senhor. Até abre lá para nós na Bíblia. Você está conseguindo pegar a mensagem? Por isso que os judeus foram embora. Tu imagina Jesus chegar e dizer, quem comer do meu corpo? Para um judeu comer carne com sangue era abominação. E Jesus falar comer do corpo dele. Alguém come gente, o que é? Canibalismo. Até ali Jesus não dá mais. Só que eles não entenderam que tudo isso era uma pré-figura da Santa Ceia. Que tudo isso que Jesus estava falando era uma coisa simbólica. É por isso que as pessoas lá fora não entendem o que nós vivemos aqui dentro. Porque a porta se fechou. A igreja está reunida. E lá fora o mundo não consegue entender. No mundo está em trevas. Porque a Bíblia diz que no Egito houve trevas. Ao ponto que eles não enxergavam onde é que ia nem onde é que saía. Então quer dizer que o mundo está em trevas, eles não enxergam para onde vão, eles não sabem para onde vai, eles estão tudo em trevas. E ainda por cima tem o anjo da morte solto lá fora. E o anjo da morte mata em acidente, mata em droga, mata de câncer, mata de AIDS, mata de tanta coisa. E nós aqui dentro, em portas fechadas, podemos se prevenir. Claro que vamos morrer, mas tudo na direção de Deus. Quantas pessoas hoje, se nós botássemos, morreram de acidente? Deus conhece o nosso coração e o teu coração. Amém? Coloca lá em João 51. Vamos ler um pouquinho aqui. Coloca lá para mim, filhinha. Eu vou ler na minha Bíblia, você lê lá, pode ler lá. João 6,51. Dá um glória a Deus aí, filhinha. Parece que eu paro de pregar, você se esfria. Não deixa o Espírito Santo. Coloca fogo no teu altar. Está escrito assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Se você comer disso aqui, que representa o corpo e o sangue de Jesus, você se batizar, você vai viver para sempre. Quem falou isso aqui foi Jesus em João 6. Eu sou o pão, e se eu der da minha carne, darei da minha vida, darei minha vida pelo mundo. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo, como pode dar esta sua carne comer? Jesus, pois, disse, na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do sangue, não tereis vidas em vós mesmos. As pessoas às vezes dizem, pastor, eu não sei se eu vou na ceia. Trocam na Santa Ceia. O que está escrito em Levítico? Sabe o que está escrito depois daquilo que eu falei das sandálias do pé? Deus estava falando assim, não deixa ninguém de fora. E que ninguém falte. Quantas pessoas às vezes acham argumentos para faltar a Santa Ceia? Não tem vida. Por quê? Porque Jesus disse assim, eu tenho prazer em estar convosco. Na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer dizer que quando você vem na Santa Ceia, você permanece em Jesus. Aí eu não sou batizado, eu não sou crente, eu não crio, eu sou um religioso. Você não tem vida. Pastor, eu estou numa igreja, toma a Santa Ceia, tu toma o pão e o vinho? Porque Jesus disse, aquele que não comer do pão e não beber do vinho não tem parte comigo. Eu um dia fui lá no padre, eu disse, padre, me dá para mim a Santa Ceia completa. Quando eu não era crente, e eu comecei a me converter. Ele falou, não vou dar. Mas por quê? Porque é só o padre. Eu disse, nós não somos mormons, nós não somos Jeová, nós somos cristãos. Eu respeito todas as religiões, só que eu digo, umas não dão a ceia, só dão para algumas pessoas. E como é que eu posso dar a ceia só para algumas, se aqui diz que aquele que não come não tem a vida eterna? Como é que eu vou saber quem pode comer, quem não pode comer? A Bíblia diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero comer do pão e beber do sangue, porque eu quero ter parte, e eu quero ressuscitar com Cristo. É muito sério, irmãos. Aprenda a ler a Bíblia, confronta-as, não aceita tudo que as pessoas se dão.
Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive em mim e me enviou, assim também em mim se alimenta também em mim, aquele que come viverá. Esse é o pão que desceu do céu. Como vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer do pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas ensinando em Cafarnaum. Agora no 41 aqui em cima, se fosse colocar, a Bíblia diz que os judeus murmuravam, porque Jesus estava falando dele comer, de nós comer o corpo e o sangue dele. Um ato simbólico. Agora o que mais me chama a atenção, que Jesus na noite que ele vai ser traído, os discípulos pressionaram, porque certamente, se o Fernando fosse me trair, ou fosse Jesus, imagina eu estar com mais 11, que amavam Jesus e viu Jesus fazer todos os milagres. Eles iam pegar o Fernando e dizer, vem aqui, Fernando. Acabou para ti, cara, tu vai trair o mestre. Eu acho que eles até iam bater em Judas. Eu acho que até eles iam areiar o purete em Judas. Mas Jesus não faz isso. Porque talvez a Bíblia, tu imagina, que Jesus é a cabeça, certo? Isso aqui é o corpo, é a igreja. Se eu cortar o dedo do Fernando fora, e ele ficar aqui com esse dedo cortado fora, ele vai sofrer ou não vai? Amém? Então quando nós ligamos uma pessoa na igreja, ela faz parte do corpo. Quando a pessoa diz, pastor, eu não quero mais estar na igreja, eu desligo ela. O corpo continua intacto. Mas se essa pessoa continua no corpo e não vem nos cultos, não vem na ceia, ela fica com o membro paralisado. Experimenta deixar esse dedo como os hindus, fica com o braço assim 20 anos. Ou fica um bom tempo, o que acontece? Aquele braço começa a perder os movimentos. E ele fica morto no corpo. Então Jesus jamais ele vai até você e vai dizer assim, ó, você está morto no corpo. Sabe o que Jesus fez? Então Pedro queria saber e não tinha mais coragem de pedir. E como Jesus não revelou, ele revelou. Pedro chega no João, João pergunta para Jesus. E a Bíblia diz então que João chega e diz, mestre, quem vai te trair? Quem de nós? Eles estavam preocupados. E Jesus fala assim, aquele que eu pegar o pão e molhar um bocadinho. Ninguém vai ver, mas ele vai saber. Porque quando ele vai pegar o pão e vai colocar na boca, ele vai saber que ele é o traidor. E esse gesto do pão molhado, pode sentar, Fernando. Segundo a tradição dos judeus, quando tinha uma festa muito grande, e eles convidavam todas as pessoas, e tinha um convidado com muita honra, e quase estava no final da festa, e aquele convidado, ele era muito querido por todos, ele queria ir embora. Então o convidado, num gesto, para não dizer fica, ou chamar a atenção de todos, o dono da casa, da festa, ele pegava o pão, molhava no vinho na frente de todo mundo, e entregava para aquela pessoa. E aquela pessoa ficava constrangida em sair, e ela dizia assim, eu vou ficar mais um pouco, eu vou fazer mais uma aliança com vocês, eu vou ficar mais, vou estender um pouco aqui. Mas quando Judas pega o pão molhado e ele coloca na boca, ele já ficou ansioso. Ele queria ir embora. Ele não via a hora de trair Jesus. E aí Jesus olhando para ele disse, Judas, vai, faz depressa o que tu tem para fazer. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Mas hoje Jesus não vai te humilhar aqui nessa santa ceia, nem a mim nem a você. Mas Jesus está colocando um bocado do seu sangue nesse pão, para que você faça um concerto. Porque nós somos não mais escravos, livres, nós saímos do Egito. Então se você bebe, você fuma, você faz algo errado, eu não vou chamar você aqui na frente. Mas você não engana o Espírito Santo, assim como também o Espírito Santo não deixou se enganar por Jesus. Judas sabia que ele pegou o pão, e esse pão estava molhado com sangue. Eu não sei como está a tua vida, hoje é Santa Ceia, eu quero puxar um pouquinho a tua orelha. E eu quero dizer para você, se você tem agido certo ou errado, só você é para saber. Pecar é normal, agora viver no erro, no pecado, não é normal. Você pode botar a tua vida em dia. Cuidado, jovens, para não fazer sexo tanto tempo. Cuidado esses namoricos aí, porque amanhã depois a carne é fraca. E daí mais uma vez o pastor tem que interceder, porque daí a igreja começa quase que esvaziar, paralisa o Espírito Santo, e o pregador aqui se esburacha de pregar. Hoje é dia de Santa Ceia. E eu nunca disciplinei ninguém, nem vou disciplinar, porque a disciplina tem que ser própria, examina-se, pois o homem a si mesmo. Mas eu quero dizer para você, cria vergonha na cara, e espera o tempo certo.
E Jesus está dizendo para Judas hoje, ou para você, é tempo de você comer esse pão e refletir na mesa, porque na mesa ainda tem conserto, mas se você levantar da mesa e trair, você não tem mais conserto. Então hoje é dia de você comer esse pão e dizer, eu quero fazer um conserto. Tu sabe o que Jesus estava falando para Judas? Judas, ainda dá tempo de se arrepender. Viu, Judas, tu está na mesa, ainda dá tempo de você voltar atrás. As pessoas às vezes querem enganar o pastor. Às vezes eles fazem uma coisa por baixo e não querem entregar. É mais fácil você enganar a si próprio do que o pastor ou o Espírito Santo. Pastor, eu pequei. Confessa. Vem pedir misericórdia. Eu vou colocar a mão na cabeça, eu vou tingir com óleo, como diz Tiago, capítulo 3. E a oração da fé salvará o enfermo. Curará o enfermo e perdoará o pecado. Cuidado, filhinho, é muito sério. Porque a Bíblia diz assim, em Apocalipse, ficando de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, os fornicadores e todo aquele que pratica a mentira e comete ela. Você não está numa religião normal, você está dentro de uma igreja a qual Jesus está aqui como cordeiro. E o Jesus está aqui como cordeiro, existe famílias já juntadas, existe fogo nesse altar, e existe aqui dentro algo que está acontecendo. Enquanto lá fora tem destruição, aqui tem vida. Enquanto lá fora tem morte, aqui tem vida. Enquanto lá fora o caos está tomado, aqui tem vida. Então se vocês têm o privilégio de estar nesse banco, agradece a Deus. Hoje é dia de concerto nessa Santa Ceia, meu filho. É dia de pregar para os nossos cunhados, é dia de pregar para as famílias, como eu prego às vezes, e dizer que eles são escravos, mas tem muita gente que ainda o Egito não saiu dele. Ele saiu do Egito, mas na caminhada ele disse, Moisés, eu tinha saudades de comer os pepinos, os melões, aqui não tem nada. E Deus estava só querendo que eles clamassem para mandar o maná, o pão do céu. Só que tem um detalhe, quem sai do Egito não tem tempo para voltar, porque quem volta morre, porque o mar só abre para ir, o mar não abriu para voltar. Então eu vou dizer para você, se você virou crente, assuma o compromisso e marche nesse deserto, porque o rumo é Canaã, é o céu, e você não vai voltar. Aqui a gente não tampa o sol com a peneira, meu filho. Hoje é dia de conserto. Talvez você traiu tua esposa, talvez a esposa traiu há tempos atrás, e hoje encera tudo, mas peça perdão e conserta a tua vida no altar. Hoje é dia de mesa, de relacionamento. Hoje é dia em que Jesus olha no olho de Judas e diz, Judas, dá tempo ainda, o pão está aqui, eu não vou te expor, porque os discípulos nenhum sabia. E a Bíblia diz que quando Judas saiu, eles pensaram que Jesus tinha dado uma ordem para Judas. É muito sério. Por causa disso, entre vós, há muitos fracos, doentes e que dormem. Aí a gente diz assim, perdi isso, morreu alguém, aconteceu isso. Por quê? Às vezes o pecado oculto, o pecado gera enfermidade, a enfermidade gera... Sabe, eu não gosto de pregar esse tipo de mensagem, mas eu tenho que pregar para você. Hoje é dia de Santa Ceia. Eu já errei muito na minha vida, mas eu vou dizer para você, talvez esses erros que eu fiz não cheguem a 3%. Tem gente lá fora que errou 97%. Mas porque eu sou crente, eles nos crucificam os 3%. Mas que bom que eles nos crucificam. Sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo tem que levar a sua cruz. Não pode negar. E hoje é dia de nós ter relacionamento, é olhar no olho do Espírito Santo de Jesus e dizer o que eu tenho que mudar. Às vezes as pessoas me pedem assim, aqui vai ter um bocado de pão com um pouquinho de vinho, Eu vou botar num copo aqui, Eu não vou dar para ninguém tomar esse, porque eu acredito que aqui dentro não tem Judas nenhum. Eu acredito que ninguém vai sair dessa mesa e deixar um relacionamento com Cristo, porque eu acredito que ainda aqui dentro tem gente que vai se arrepender. Eu acredito que aqui dentro ainda tem gente que diz, Jesus, eu quero um conserto na minha vida. Eu acredito ainda que tem gente que diz assim, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas Jesus me perdoa, tu pode me perdoar? Porque a Bíblia diz que Jesus, falando com os discípulos, e Pedro perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? E Jesus disse 7. Pedro disse 7, e Jesus disse não, 70 vezes 7. Significa que Deus sempre está com os braços abertos, até a volta dele, para dizer, filho, eu te amo. Estou sentindo o cheiro de milagre na tua vida.
Estou sentindo o cheiro de milagre na tua vida. Vem aqui. Em nome de Jesus. Vem aqui. Feche teus olhos, igreja. Pai, em nome de Jesus. Viu, filhinhos? Nós vamos ceiar hoje. Eu queria que as pessoas que estavam que mais problema tinha, pastor, eu bebi, eu incomodei minha mulher, eu traí, pastor, eu fiz um monte de coisa errada esse mês. Não precisa dizer para tua esposa. Tu fez no passado, não era crente. Eu quero que as pessoas que vêm aqui, ó, que querem vir na mesa, ó, querem ter um relacionamento, pudesse dobrar o joelho aqui e dizer, Senhor, eu quero o teu perdão. Não olha para o teu irmão, não olha para o teu irmão, ó. Sabe de uma coisa? Esses tempinhos deu uma oportunidade para um homem aqui, ele não quis. E hoje ele está ali. Essa semana me ligaram, pastor, tu pode atender? Por isso eu digo assim, ó, oportunidade Deus dá. Mas às vezes nós fechamos a porta. O bocado com pão está na mesa. Judas pegou. Jesus não denunciou Judas. Mas só que tinha um detalhe. Judas podia ter voltado atrás. Amém? Eu vou parar de pregar. Eu quero que as pessoas venham cantar. Eu não vou mais pregar. Nós vamos continuar 8:45. Eu já preguei, tem fogo, tem cabrito, tem cordeiro, tem famílias reunidas, tem tudo o que precisa. Hoje é noite de nós colocar nossa vida no altar, de pedir perdão, de reconciliação, de dizer, Senhor, eu não quero pecar mais. Senhor, eu quero mudar a minha vida. Senhor, eu quero fazer algo diferente. Amém? Vamos louvar a Deus. Enquanto que eles louvam, se tem alguém que quer perdão mesmo, irmãos, né? E se é preciso, eu ajoelho com você aqui, ó, eu não tenho vergonha, irmãos. Porque Paulo diz, o bem que eu quero não faço, e o mal que eu quero acabo não fazendo. O bem que eu quero, né? Então quer dizer o quê? Nós sempre estamos sujeitos a fazer coisas erradas. Mas o problema não é ter consertos. Tu sabia que quando um casal começa a namorar ou fazem as coisas, eles se precipitam e já são crentes, eles podem cometer uma coisa que vão carregar o resto da vida o resultado. E às vezes a gente diz assim, pastor, por causa às vezes de 6, 7 meses de um casamento, eles cometem algo, depois estão o resto da vida brigando, discutindo com... pastor, mas eu vim do mundo errado e se converteu uma coisa. Agora, quem está dentro da igreja e faz as coisas erradas, Deus perdoa 1, 2, né? Tem que vigiar. Não sei para quem eu estou pregando, mas eu vou dizer para você, eu estou livre do teu sangue. Eu estou livre do teu sangue nessa noite, né? Então aprenda a viver com Deus.